Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Nua Biobarra. Olá e seja muito bem-vindo a outro episódio de A Nossa Voz. Hoje trago-vos uma presença masculina muito especial. Alguém que vocês conhecem, possivelmente associado a uma figura feminina. No entanto, ele faz um trabalho incrível dentro da área do poder masculino. E é exatamente sobre isso que iremos falar, e não só. E sem grandes demoras, sem mais demoras, Rui, muito bem-vindo. Olá, o Rui Estrela. Nós brincávamos no outro dia, porque nós, a partir do momento que somos pais, já não é a Lisa ou o Rui, é a mãe de, ou o pai de, não é? Passamos a ter esta associação a outra pessoa. E tu, no outro dia, brincavas também a dizer que muitas vezes associam-te à tua mulher, à Inês. Mas que por detrás de uma grande mulher há sempre um grande homem. Acho que sim. E efetivamente é verdade, e a Inês confirma. Sim. Vocês fazem uma dupla e ela também tem toda a projeção e todo o desenvolvimento que ela tem tido, porque tu estás ali, não só de base de sustentação, mas também todo o background, toda a parte de som, técnica, tecnológica e não só. E ela dizia também, tu é que és a cabeça, porque ela muitas vezes visualiza e tu rapidamente chegas ao quadro e olha, para chegares aí tens que assim. Portanto, tu preparas-lhe todo o terreno também. Mas para além disso, tu fazes o teu próprio trabalho já há alguns anos com homens. Então, olha, temos muito para abordar, Sim, assim de repente. Mas antes de começar por aqui, deixa-me saber quem é o Rui. Assim, sem nada disto, sem Inês, sem trabalho sobre o masculino, sem nada disto, mas obviamente com tudo porque fazem parte de ti, quem é o Rui? Isso é uma pergunta muito interessante, porque é a que eu faço normalmente nos meus retiros, logo para abrir as hostilidades. E é engraçado agora estar a ser eu deste lado a responder, que é uma pergunta que muitas vezes eu faço silenciosamente a mim para fazer um check. Onde é que eu estou? Quem é que eu sou agora? Eu acho que o Rui tem-se transformado tanto nos últimos tempos que já é difícil de especificar quem é que é mesmo. Posso dizer quem é que eu sou hoje. E isto também me levou ao meu trabalho com os homens. Durante muito tempo, o Rui era um homem um bocado alienado do seu desenvolvimento, do seu saber interno e pronto, sempre foi muito ligado, eu vou falar na primeira pessoa, sempre fui muito ligado a tudo o que atrai facilmente no mundo, desde negócios, a fazer dinheiro, a estar em grandes empresas, a ter grandes cargos, a ter poder. E então tive uma caminhada muito, muito extensa nesse mundo, com empresas, a trabalhar com grandes marcas, é o corporate, como a gente chama. E chegou a um ponto que eu senti, se eu tenho tudo, ou quase tudo o que eu desejei ou desejo, e sinto ainda um vazio e um buraco dentro de mim, então o que é que está a faltar? Qual é que é o Rui? E essa pergunta voltou e não tinha resposta para isso. Pelo menos uma resposta coerente e verdadeira. E chegou um momento que foi a essa altura, há mais ou menos 16 anos, 15 anos, que iniciei a minha busca e tornei caminhante do meu autoconhecimento, do meu ser. E durante muitos anos fui entendendo que pouco entendia quem é que era mesmo o Rui e a minha essência. E pronto, foi nessa caminhada que chegámos onde eu estou hoje.
Fui-me conhecendo um pouco melhor, fui entendendo que tenho muitas falhas, tenho muitas coisas a dar atenção para crescer, e fui dando atenção a cada uma dessas coisas ao longo do tempo e fui entendendo que muito mais trabalho havia para fazer a seguir. E então comecei a entender que a minha masculinidade e a minha melhor versão como homem estava muito longe daquilo que eu poderia ser. E foi daí que há mais ou menos 10 anos tenho dedicado exclusivamente ao estudo e ao trabalho com o masculino, especialmente com homens. Também trabalho com grupos mistos, mas onde eu me foquei e onde eu sinto que dou um brilho mais e dou tudo de mim, é mesmo nesses trabalhos com os homens. Porque senti que não só era para mim uma necessidade basilar para eu ser um humano mais realizado, mais íntegro, mais vertical nos meus princípios e valores, mas também começou a transbordar e a atrair outros homens, porque viram que a minha vida ia ficando mais luminosa. Não era sendo melhor, pelo menos começava com mais entendimento do que se passava cá dentro, seja do presente, seja do passado. E isso tornou os meus dias mais assertivos de mim para com as minhas crenças. Comecei a saber exatamente o que é que eu queria, o que é que eu não queria. Comecei a entender porque é que eu queria certas coisas que não me faziam bem. E este trabalho com o homem veio-me clarificar ainda mais, porque eu, ao partilhar o que eu tenho vindo a aprender, tudo aquilo que foi perdido no tempo em relação à tribo do homem, não só ajudava outros, mas eu, ao partilhar, também me ajudava a mim próprio. Então tem sido um trajeto, um caminho muito bonito, cada vez mais maduro, cada vez com mais visão de um bem maior. E sim, estou feliz porque começo a sentir que o mundo à minha volta e onde eu toco começa a ter mudanças efetivas nas suas vidas. E é tão importante realmente este trabalho com o masculino, porque, e nós observamos isso a nível do desenvolvimento pessoal e da espiritualidade, que principalmente a grande maioria são mulheres, não é? Então em grupos bem consideráveis, se calhar encontras 1, 2, 3... vais encontrando cada vez mais, mas comparativamente com o número de mulheres ainda é reduzido. E tu poderes fazer esse caminho e realmente tocares na consciência do homem, e o homem sentir um círculo, um espaço onde ele também tem espaço para ser e para se descobrir, tenho a certeza que faz todo o sentido e que é tão importante. Então fala-me um bocadinho dessa experiência que tens tido desde o início, que se calhar, lá está, no início era mais desafiante, porque os homens se calhar não estavam tão receptivos, mas até hoje em dia, que felizmente já estão mais abertos e percebem essa necessidade, tal como tu a sentiste, que é de repente, ok, eu tenho um conjunto de fatores que fui construindo e talhando, porque a sociedade me dizia que era por ali, e eu adquiri o carro, a casa, o trabalho estável, o cargo, seja o que for, mas há o vazio, como tu dizias. Então os homens sentem também, não é, essa necessidade de ir buscar, rebuscar dentro de si. Então neste teu percurso, desde há 10 anos, mais ou menos, como tu disseste, com os homens, o que é que tu tens sentido desde desafios que foste identificando neles e agora a abertura? Claro. É engraçado, e eu acho que vou começar esta resposta com aquilo que tinhas pegado há pouco. O Rui Estrela teve sempre um pouco, e ainda está, um pouco coligado, e assim que continua a ser, com a imagem da Inês Gaia. Nós fazemos realmente uma dupla muito interessante, e ela trabalhou no início e continua a trabalhar hoje muito o sagrado feminino. E então é muito interessante de ver que o outro lado, porque sim, eu estive muito tempo e continuo a estar um bocadinho no back-office, na parte de trás de toda esta abordagem que a Inês tem. Gosto muito de ser estratega, gosto muito de trazer à terra ideias e fazê-las acontecer, mas principalmente também me deu muita visão do mundo do feminino, e neste caso do mundo das mulheres. E uma das perguntas ou pedidos que me faziam mais
de muitas das alunas da Inês, era porque é que os homens não vêm mais? Porque é que os homens não nos acompanham? Porque é que os homens não ficam a falar a mesma linguagem que nós já estamos? E isso também me ajudou muito no desenvolvimento do meu trabalho, e respondendo à tua questão, os homens... ainda estamos. Esta é o que eu costumo dizer. Esta época é maravilhosa. Porquê? Eu vou explicar porquê. Isto é a minha visão. É uma época de transformação tão rápida e gigante que está a acontecer neste momento do tempo, que é bonito de se ver. Que é as mulheres abriram caminho no patriarcado. Foram elas que começaram a abrir caminho contra o patriarcado e começaram a mostrar aos homens que pedir ajuda não é uma coisa negativa, ou que a pessoa que pede ajuda é menos que as outras. Pelo contrário, a pessoa que chora não é inferior a nenhuma. E então todo este caminho de, não vou falar insistência das mulheres, mas sim um caminho de mostrar trabalho, mostrar que a vida, sim senhora, começa a ficar melhor, que a vida começa a ficar mais clara da parte delas, lançou sementes e continua a lançar sementes hoje no coração dos homens, porque quem é que não quer ficar feliz? Claro. Quem é que não quer ter um dia mais luminoso amanhã do que foi Lá hoje? está, é pelo exemplo, não é? Pelo exemplo Exato. prático, porque se elas se transformam, o outro também observa o outro, neste caso o homem, mas não só, as outras mulheres também, as pessoas que nos rodeiam, também observam, uau, eu também quero estar mais feliz, como tu dizias, eu também quero estar mais leve, com mais luz, ou seja o que for. Mas é muito interessante que as raízes do patriarcado e o seu posicionamento através do machismo também tem um efeito negativo nesta negociação quase, que é traz medo aos homens, porque o medo está sempre inerente quando tu achas que alguém está mais à frente que tu e talvez tu não tenhas a capacidade ou os atributos ou as características para apanhares. Claro. E então esse medo de talvez não consiga, talvez vá falhar, é um medo muito inerente ao patriarcado, que é ou és muito bom no que fazes, neste caso se olharmos mais para a parte dos negócios e a parte mais mental e mais física, ou então nem vale a pena tentar, senão és quase repudiado por teres falhado. Então nem chego a tentar. E isto é que é a alteração que eu estou a sentir cada vez mais, e nestes últimos 10, 15 anos eu fiz círculos com 2 homens, e estive lá sentado. Hoje em dia a abertura é muito maior. Porquê? Porque também sinto que a caminhada da espiritualidade, no fundo faz tudo parte de um desenvolvimento pessoal, também começa a ser uma realidade aceitável, mesmo para homens que ainda vivem um pouco numa visão um bocado patriarcal. E então é tipo uma porta de entrada. Okay? E muitas das vezes eu faço nos meus trabalhos muito trabalho físico, que é um trabalho que o homem já está habituado a lidar no dia a dia, mostrar as suas capacidades físicas, que é uma coisa mais fácil para um homem. Então é uma porta de entrada também. Mas como eu estava a dizer, nos últimos 3, 4 anos tenho notado uma diferença enorme, porque realmente o homem tem vindo, e recebo muitas mensagens, todos os dias recebo mensagens de muitos homens que mesmo com medo vão, muito mesmo bom. com medo têm coragem de experimentar, e esses resultados trazem mais força porque trazem resultados positivos para a sua vida. É o que estás a dizer, antigamente possivelmente eles até tinham se calhar alguma curiosidade ou vontade, mas ofereciam resistência, porque parecia tudo muito, vou dizer, fora, pelo menos daquilo que eles conheciam. E Exato. depois é o que tu dizes, não é? O medo é tão inerente que a pessoa realmente resiste. Não é? Eu não gosto de matemática, eu não gosto de dançar, porque muitas vezes tens medo do que é que o outro vai pensar, ou tens enfim, resistes a alguma coisa. E neste caso, o que tu estás a ver agora é que mesmo tendo algum receio, eles já vão. Já a força, a vontade de ir, a força de vontade é pelo menos superior a essa resistência que bloqueava. Até te posso dar um exemplo assim um bocado mais prático. Imagina, estás num grupo de homens,
porque o homem sempre se reuniu na sua tribo. Hoje em dia está muito, muito desfasado. Porquê? Porque os rituais masculinos hoje em dia são negativos. Ou seja, vamos todos beber bastante álcool, vamos às prostitutas, vamos ao futebol. Ou seja, não é que o futebol seja uma coisa negativa, mas estou a falar mais dos momentos de concentração da tribo, do homem, que é completamente de estar uma mulher no grupo, já não é a mesma coisa. Hoje em dia esses rituais ainda são muitos dos rituais aceitáveis pelo patriarcado. Mas imagina, quando num grupo de 10 homens, um único chega e diz: pessoal, olha, acho que vou fazer este retiro, ou vou fazer esta prática. Como tem 9 polícias do patriarcado, mesmo que alguns até nem sintam, até achem, olha, acho muito bem, mas como há aquele efeito de grupo, muitos também se tornam esse policiamento e, do que é que tu vais fazer? Vais fazer piadas homofóbicas sobre isso, de rebaixar, precisas de ajuda, deves estar mal. Pronto, ridicularizam um Exato. bocadinho. Mas agora imagina, quando isto é exponencial, é o que está a acontecer agora, quando nesse grupo de 9, 3 de 10, 3 dizem: olha, eu acho que vou aqui com o António e com o João, vamos ali fazer um retiro para saber mais um pouco de nós e ver o que é que a gente pode trabalhar aqui mais dentro. Já há ali uma força do outro lado que faz com que os outros já não o ridicularizem, já começam então a gente combina qualquer coisa depois, ou fala mais nisso, ou então até em segredo: olha, como é que foi, diz-me, porque eu se calhar até estou interessado. Então há um movimento, está a começar um movimento contrário ao que era o antigamente. Muito bom. E por falares no antigamente, estava aqui curiosa, como é que eram esses encontros da tribo antigamente? Se tiveres assim algum exemplo. Sim. Sem ser o contexto de retiro, que agora é mais sim. nossa Não, época. até posso ir lá buscar mesmo atrás. Vai lá atrás. 2, 3, 5 mil anos atrás, que os encontros, as reuniões dos homens eram coisas naturais. E normalmente, em algumas tribos, o que é que acontecia? As mulheres, quando estão em tribo, acertam a sua menstruação automaticamente. E normalmente até acertam com a lunação. Mas está aquele momento antes, que hoje em dia, infelizmente, até se chama TPM, que é uma coisa perfeitamente natural e normal. O homem só tem de conhecer para saber lidar melhor. Mas nessas alturas, era a altura, antes da lua, que o homem se reunia e ia caçar, ia fazer outras práticas. E então durante 5 dias, 4 dias, 8 dias, dependendo da tribo, retiravam-se para o meio da selva ou para o meio da montanha e faziam todos estes rituais. Iam caçar todos juntos, iam construir coisas todos juntos, iam dançar à volta da fogueira, iam tomar algumas plantas para ter mais clareza, iriam fazer todos esses momentos e depois voltava tudo à conciliação, outra vez. Eles mais esclarecidos, um pouco mais esclarecidos, porque partilhavam, falavam, estavam ali no momento deles. E então cresciam uns com os outros de uma forma consciente. E as mulheres também, por estarem no momento delas, reuniam-se, faziam coisas, pronto, também faziam os seus rituais. E quando os dois se juntavam e se uniam, ambos vinham mais crescidos ou mais esclarecidos. E então era um momento quase necessário para o desenvolvimento consciente da tribo. E hoje em dia tentamos fazer isso, mas ainda não estamos a acertar muito no modelo saudável. Sim, e é o que tu dizes, pois na verdade os encontros entre os homens, não generalizando, mas olhando um bocadinho para a sociedade nos últimos tempos, nas últimas gerações, realmente era o irem beber, ou encontravam-se na taberna, ainda muitas aldeias, não é? Eu vivi na Índia durante 5 anos e as aldeias pobres, à volta do sítio onde eu vivia, realmente o homem saía de um trabalho frustrante e ia beber para a taberna. Afogar as mágoas. Exatamente, afogar as mágoas. Já chegava à casa, já não vinha nutrido ou mais esclarecido, como tu disseste. E ao contrário. Exatamente, ao contrário. Mais tudo. Vinha agressivo, muitas vezes. Depois os casamentos lá também sabemos que não é por amor, mas por castas e etc. Ou seja,
muitas vezes bate na mulher e nos filhos. Portanto, há toda uma deturpação da energia. E esta realmente urgência, vou mesmo dizer assim, de resgatar esse sagrado masculino. Claro. Pois tudo pode acontecer na mesma. Tem a de se dar talvez uma nova roupagem com maior consciência. Por exemplo, desculpa interromper-te, mas isto é importante. Há bocadinho falei no futebol. Muitos grupos de homens vão ao futebol, e eu também de vez em quando vou, adoro também estar nesse movimento, porque já se reparares bem, é um momento em que tu podes te exorcizar, podes ter o teu momento de catarse sem ninguém te julgar. Um homem pode gritar aquilo que não gritou ou que não expõe de uma forma natural ou cuidada, pode insultar, ou seja, pode soltar tudo aquilo que está preso dentro dele, com a aprovação dos demais. Exato. E os demais incentivam. E então é uma forma quase escondida do nosso subconsciente do homem. Se calhar é por isso que é tão viciante. Porque é um momento catártico. É um momento em que um homem vai chegar a casa mais leve de certeza. Porque mandou ali, ralhou com o árbitro, ralhou com a equipa, ralhou com a outra, ralhou até com as pessoas do outro lado que estão da equipa. Não interessa. O que interessa é que ele teve ali um momento que aquela contenção energética, emocional, esvaziou mais um pouco. Ou seja, vai chegar a casa com o copo mais vazio. E essa tensão que é mantida pelo patriarcado, um homem não chora. Um homem não mostra fraqueza, um homem tem de estar forte para tudo. Ou seja, é uma mochila muito pesada para um dia rebentar de uma forma inconsciente, que é as tais explosões que estávamos a falar, ou bater em alguém, ou ralhar com os familiares, ou fugir, ou ter consumos e vícios destruidores. Ou seja, são tudo escapes para aquilo que não foi permitido sair de uma forma natural. Sim, ou então entrar também em medicação química sintetizada. Exato. Por diagnósticos que se calhar, não estou a dizer que são mal estabelecidos, sim. Como dizer aqui, mas que efetivamente há uma acumulação e não é olhada para dessa forma, para o que está na bagagem que fez esse peso na mochila, não é? E é giro que tu estás aqui a falar do futebol, nunca tinha pensado nisso assim, e agora o transitar essa necessidade, que tu identificaste muito bem, de libertar energia acumulada, vou dizer assim, de forma simplista, para momentos em que também é possível fazer isso sem ser só necessariamente o futebol. Exato. Então os encontros que tu proporcionas e esse trabalho físico e não só possibilita tudo isso, não é? E muito mais. E de uma forma com a tal clareza como antigamente a tribo fazia, em que vinham realmente mais esclarecidos e focados com noção de que estavam a trabalhar eles próprios. Então, hoje em dia, e tu há pouco tempo tiveste um retiro agora com o Sagrado Feminino, os Filhos do Sol, não é? Sim. Como é que tu viste este último grupo? Como é que foi sentir esta tribo? Fala-nos um bocadinho assim da tua experiência. Sim, a magia acontece, é o que eu costumo dizer, a magia acontece nestes encontros. Também um pouco devido a estes anos todos que eu tenho vindo a construir cada vez melhor toda esta magia nestes encontros. E olhando mesmo para este último, que aconteceu há pouco tempo, para mim foi o mais poderoso que eu fiz até hoje, mas eu digo sempre isso do anterior. Estou sempre a fazer upgrades, mas sim, este foi mesmo poderoso porque já cheguei a uma fórmula que tem efeitos reais na vida dos homens depois de saírem de lá. E isso foi sempre o meu sonho. Por muito que a gente queira, às vezes, é tudo muito bonito, tudo muito expansivo, mas depois voltamos para o nosso dia-a-dia lá fora e talvez quase tudo deixa só como um restício do que aconteceu. Nada prático. Então eu também sou muito prático, além da parte mais espiritual e mais desbloqueio de trauma emocional, também sou muito prático. E então consegui uma fórmula, que é esta que eu agora estou a continuar a replicar, que deve melhorar ainda, que é não só o número de dias aumentar, para haver mais intimidade e mais aprofundamento, não só com o grupo, mas também com eles próprios, e também a utilização de algumas práticas ancestrais que não há maneira de fugir.
Tens de mesmo de te confrontar. E o que é que acontece? Quando sais lá para fora, tu não vais ser o mesmo. Tu não consegues ser o mesmo. Prova disso, diz-me tu já estiveste em muitos retiros, já tens décadas, se calhar, em quantos retiros é que tu viste de 30 homens, 4 até agora, tatuarem o símbolo do retiro no seu corpo para sempre? E digo isto aqui, é uma honra para mim, porque no fundo é um reconhecimento deste trabalho, mas é tão marcante que todos os dias quase recebo relatos, não só deles, mas também das suas mulheres, a contar que a vida está completamente diferente para melhor. Acho que eu estava a sorrir porque eu sou suspeita, porque olha, eu cada vez, não vou dizer cada vez, mas realmente as minhas tatuagens vêm, não necessariamente de retiros, mas ou de uma vipassana, da subida à montanha, da busca de visão, ou quando te bate forte, não é? Quando te sentes forte, tu, pelo menos eu, senti essa necessidade de tatuar. Por isso, o que tu estavas a dizer para mim, eu identifico muito bem. E conheço não homens, mas mulheres que também já o fizeram num trabalho que estive a desenvolver, que era o Segue o Teu Coração. Não necessariamente tatuaram o símbolo do Segue o Teu Coração, que até acho que não tinha símbolo, mas a grande mensagem que elas retiram do processo. Portanto, aquilo que tu estás a dizer para mim faz-me todo o sentido. Claro. É tu realmente colocares no corpo algo que está a ser tão especial e que é tão vibrante, tão impulsionador, que acredito que tu já não te esqueces, mas ali ainda está mais quase um compromisso contigo. E não te queres, nunca mais vais querer esquecer da mudança. E o que tu estás a dizer também é muito importante, Rui, no sentido de, às vezes as pessoas ouve-se quando fazem o seu primeiro ou segundo retiro, que mas depois eu fui para a vida outra vez e perdi tudo aquilo. Às vezes, quando isso acontece, também é preciso a persistência, porque nenhum caminho se faz assim, não é? É um processo, é sempre um caminho. Sem dúvida, sem dúvida. E quanto maior a entrega da pessoa, também melhor o benefício. Por isso, e para nós também, que estamos do lado de cá e que também estamos do lado de lá muitas vezes, é importante nós também termos essa clareza. Porque eu lembro-me no início, por exemplo, quando dava consultas, eu dava tudo o que tinha e o que não tinha, o que podia e o que não podia, porque eu queria que aquele paciente saísse dali já transformado. E eu esquecia-me, ou nessa altura ainda não tinha noção, que ele também tem o seu próprio percurso. Então tu dás o teu melhor, sim, mas já nesse desapego de saber que até aqui eu posso ir, a partir dali é realmente o teu compromisso e a tua responsabilidade. Claro. Então também devolver isso a quem nos ouve e que dá retiros, seja para homens ou para mulheres, e quem diz retiros diz cursos, diz o que for, consultas, mas também para quem fará um retiro, masculino ou não, de realmente saber que não depende só do fator externo, não depende só da pessoa que está a facilitar ou do retiro, depende muito de ti próprio, não é? Claro, sem então dúvida. Sempre aqui também este duplo lado e essa noção. Mas é bonito de ver que, pronto, a experiência, também vamos ganhando esta bagagem, e uma das coisas que tem ajudado mais, isso que estás a dizer, é simplesmente menos é mais. Menos é mais. De antes também era como tu, queria dar tudo e fazia e ninguém respirava e tudo a seguir, podemos ter uma pausa, nem pensar, temos mais não sei quantas coisas para fazer. E agora tudo é mais leve e permite a tal integração. A integração e uma nova questão, uma nova visão. Porquê? Porque há tempo, é como a respiração. Eu trabalho muito com técnicas de respiração e amo, porque tem efeitos magníficos, e utilizo muito nos meus trabalhos, e a respiração é exatamente como isto. Tu não podes estar sempre a inspirar, nem sempre a expirar, tem de haver sempre este movimento de respiração. E então comecei a acertar nessa fórmula que não é preciso ser muita coisa, é preciso ser, primeiro, de coração, segundo, genuíno, que pelo menos eu tenha passado, não seja empírico, eu só passo coisas que eu pratico, já vivi e trabalho. Trazer coerência, realmente. Não trago mais nada de que tenha lido ou estudado. Não, isso são extras que nem interessa. E principalmente trazer ao coração o homem, que é esse o maior caminho que o homem tem que fazer neste momento, que é voltar para o coração. Não é viver no coração, o homem é muito mental, mas utilizar o coração em seu benefício. Ou seja, tornar que o que é só no futebol já viste que é só no futebol que é aceitável socialmente e entre homens que um homem chore. Já viste?
A equipa perdeu. O homem está ali a chorar ao canto, os amigos vão lá reconfortá-lo e está tudo bem, está tudo certo. E ele nem está a chorar porque perdeu o jogo, se calhar está a vir memórias não sei de onde, mas utilizou aquele momento. E então esse caminho do coração, esse caminho da simplicidade de quem somos, do nosso todo, é que me tem dado cada vez mais terreno e base para atrair cada vez mais homens que, ao tocar neste ponto que não é tocado há tanto tempo, sentem mesmo ali, era aqui que faltava tocar mesmo. Sim, o homem sentir também que ele também pode ser ele próprio, não é? Se já chega da tal mochila pesada das imposições e dessas noções de como é que o homem deve ser. Não pode chorar, não pode ser vulnerável, não pode expor determinadas emoções, não pode pedir ajuda, como tu dizias. Exato. E é muito giro estares a dizer, há pouco falavas sobre que muitas vezes as mulheres diziam: ai, mas porquê que os homens não falam mais esta linguagem? E realmente um dos pontos que também mais me chega quando se fala nisso, as mulheres, é elas efetivamente sentirem alguma tristeza dos maridos não as acompanharem, Sim. de não falarem do mundo espiritual, de não se permitirem, de ainda ridicularizarem um pouco e lá está, a tal resistência. Por isso o trabalho que tu fazes é muito importante, até para que haja outra vez esta união entre o feminino e o masculino, não só nos seres femininos e seres masculinos, mas realmente nos casais, nos pais e filhos, nas mães e filhas, ou nos pais com as filhas, e portanto conhecer também o outro lado, conhecendo-nos a nós. Claro. Não é? Olhar eu gosto para... muito, o que estás a dizer é super assustado e no fundo é onde tu tens de partir, porque o que eu faço também é um bocado a normalização de uma prática que deveria ser normal para qualquer ser humano, independentemente de seja homem ou mulher, que é tomar tempo para ti. E ao seres coerente com essa necessidade básica, vais fazer o quê? Vais fazer com que tu te respeites. Daí o sagrado masculino. O sagrado masculino não é vamos ter de meditar e vamos ter de fazer para... Não, o sagrado masculino é honrares tudo aquilo que fazes ou não fazes. Porquê? Porque tens de ter consciência adulta dessa escolha. E ao fazeres uma escolha que vem de ti, não vem do exterior, vem de dentro de ti, só te podes honrá-la, independentemente se seja aprovado ou não aprovado pelo exterior. E aí estás-te a honrar. Tem tudo. E como estavas a dizer muito bem, o meu objetivo, e aconteceu muito isto neste último retiro, no fundo é não só a cura do homem e da mulher, da sua relação, da sua geração para a frente, que no fundo vai ser a salvação do mundo, é o que eu acredito, mas o que aconteceu muito neste retiro também foi a cura dos nossos antepassados. Neste caso a egrégora masculina, e nessa cura curamos também o futuro dos nossos filhos. Então é toda esta egrégora de várias energias, presente, passado e futuro, que o homem tem de se posicionar no meio, mas com a firmeza, mas também a flexibilidade de um humano que quer um mundo melhor amanhã para si e para os seus filhos e para a sua relação. Muito bom. Que muitos homens nos possam ouvir, ou que muitas mulheres, se estás aí em casa, que possam realmente fazer chegar este episódio aos seus homens. Exatamente, porque o mundo precisa dos homens e precisa de um homem neste sagrado masculino, realmente alinhado com a sua energia, com a sua verdade, a cumprir aquilo que também vem cá para cumprir, e não só a continuar a desempenhar o tal papel que essa egrégora fez-nos acreditar que talvez fosse, mas que já percebemos que não é. Olha, Rui, e dentro deste teu desenvolvimento todo com os homens, tens ideias já de projetos para o futuro? Ainda não? Tenho. Queres revelar aqui algo? Digo-te em primeira mão, porque também estava a falar há bocadinho com a Inês e já decidi. Este retiro que é anual, que eu já faço há mais de 6 anos, que é os Filhos do Sol, vou torná-lo, vou fazê-lo 2 vezes por ano. Ainda não sei em que datas, mas há de ser um de verão e outro de inverno. Porquê? Porque acho que a continuidade e a dinâmica faz sentido haver mais este tipo de trabalho e não ser anual só. E outra grande novidade, que deve estar pronta mais ou menos em setembro, outubro, é eu não consigo fazer isto tudo sozinho.
Esta é a base com que eu tive esta visão, e eu não consigo fazer isto só porque eu represento a missão. Eu sou a missão. Eu já não represento, eu sou a missão. E a minha missão é o resgate do homem saudável, do masculino maduro, do sagrado masculino. E eu sozinho estou limitado aos homens que consigo tocar e ao que se chegam a mim. E então decidi, já estou a escrever, fazer um curso online, que depois podemos ter alguns encontros para firmar, onde eu vou ensinar outros homens a fazer o mesmo que eu faço, mas nas suas localidades, nas suas zonas, nos seus países. Tenho pessoal em Cabo Verde, tenho homens no Brasil, Espanha, Itália. Ou seja, já há uma vontade muito grande de desenvolver isto, mas de uma forma que não aconteça como eu fiz, porque quando eu comecei era o único cá em Portugal e havia mais 3 ou 4 no mundo inteiro. Eu tive de pesquisar tudo, eu tive de estudar tudo, eu tive de viajar, tive de fazer todo o trabalho que demorou muitos anos a congregar todas essas ferramentas e essa maneira de ser como era o homem tribo. E agora que eu tenho estas ferramentas em meu poder e as partilho, vou partilhá-las de bom grado. Para quê? Para me ajudarem a salvar este planeta, porque eu tenho a certeza que a salvação deste mundo, seja das guerras, da fome, do clima, está o cerne da questão, e isto é a minha crença absoluta, o cerne da questão está na cura do homem. Neste momento da história, daqui a 20, 30 anos já pode ser outra coisa, mas neste momento da história, se a gente quer salvar o planeta, e os nossos filhos, e as plantas, e os peixinhos, tudo, o homem tem que voltar à sua essência. E sabes que isso faz-me pensar, atenção, de uma forma em modo brincadeira, mas ao mesmo tempo a sério, o exemplo que tu deste há pouco, que era num grupo de 10 homens, se só um falava, por exemplo, eu vou ao retiro, é muito fácil os outros 9 ridicularizarem um bocadinho, brincarem com a situação, fazerem chacota disso. E o que está a acontecer agora é que, vamos dizer que num grupo da humanidade, se calhar 9 são mulheres. Não, desculpa, é a mulher a falar, se calhar, de retiros, o tal 1%, vá, e os outros 9 ainda é o homem. Claro que não se pode generalizar assim, por isso é que eu estava a dizer que era em modo de brincadeira aqui a comparação com o teu exemplo. E por isso é que não deixas de ter verdade no que tu dizes, que tem que ser agora a cura no homem, porque precisamos dos tais 2 a 3 mais elementos para que o efeito seja diferente. Sim, não é? Como já está a pouco. acontecer aos poucos. Sim, já está a acontecer. Eu até começo a ver em alguns grupos de homens em que piadas homofóbicas, injúrias ou bocas fleiras a mulheres já começam a ser censuradas por outros dentro do grupo. Epá, não faças isso, olha, isso não é muito fixe. Epá, olha, se calhar devias ir pedir desculpa, não, isso não caiu muito bem. Então já há uma reeducação consciente de alguns elementos. Claro que isto é como semear, as coisas às vezes pegam, outras vezes não pegam, mas pelo menos já iniciámos esse caminho. E então, quanto mais energia eu der a esse caminho e quanto mais homens eu trazer para me ajudarem a ajudar, tão importante, eu acho que vai ser exponencial. Vai ser quase como um vírus positivo que se espalha. Sim. Várias luzinhas a acenderem-se em simultâneo. E o feminino agradece, o feminino dentro deles e fora das suas relações, da sua filha, da sua mãe, da sua mulher, um parceiro homem, mas que é mais feminino, também respeito. Ou seja, o respeito começa a ser incutido de uma forma natural. O respeito e a admiração do feminino pelo masculino mais consciente e maduro começa a aumentar e todos vamos viver mais felizes. Completamente. E os nossos filhos vão agradecer, vão bater palmas, porque a quantidade ordinária de crianças que se casam com mulheres e depois, passado um tempo, divorciam-se porque ainda estão naquela visão de Peter Pan, começa a baixar. Eu não estou a querer aqui dizer que as pessoas têm de ficar casadas, não, mas pelo menos quando tu tomas uma decisão, seja essa, seja outra, tu tens de estar consciente do que estás a fazer. Claro. Quando tu queres ter um filho, tens de estar consciente, isto não é um brinquedo que podes devolver à loja. Portanto, todas estas crianças, eu estou a falar de crianças porque, como sabes, fui pai há poucos anos, e eu vejo isso refletido em tudo. Quando maior consciência nós trouxermos para os nossos filhos, independentemente do nosso estado, do nosso agregado, vai fazer com que muito mais
com menos condicionalismos e traumas, eles cresçam e muito mais decisões mais conscientes eles consigam tomar nas suas vidas. Sem dúvida, era aquilo que tu dizias há pouco. O homem, se centrar, consegue não só, entre aspas, limpar um bocadinho o seu processo ancestral, curar também essa ancestralidade, como também atenuar essa repetição de padrões para as suas gerações futuras. Portanto, a cura do homem, neste caso, é fundamental nesse sentido, mas também, e como estavas a dizer muito bem, para ele próprio e depois nos seus relacionamentos, porque uma relação saudável, uma família saudável, lá está, quando olhamos para a guerra, na verdade a guerra não começa no mundo, a guerra começa dentro das famílias, começa dentro das nossas casas. Portanto, o macro só espelha o micro, não é? E quando realmente há a cura do feminino e do masculino, conseguimos curar essa família, esse seio familiar e fazer com que as nossas crianças, e não só, reproduzam-se outra linguagem. Claro. Não sei se é a melhor palavra, porque eu pensei mesmo na reprodução, mas não era nesse sentido físico. Era... Mas não há... Não, só assim pararemos a guerra, só assim pararemos esta energia, essa energia de deturpação. Exato, densa. É uma energia densa que já não faz sentido no nosso mundo. Muito e bom. Até as próprias crianças que estão a nascer hoje em dia estão a olhar para trás, para nós, e estão-nos a pôr na linha. Porque o planeta Terra tem essa beleza. A planeta Terra tem a beleza de reequilibrar-se no matter what. O que for necessário faz. É preciso um tsunami para limpar isto tudo. É preciso trazer crianças com mais consciência, de nós, não é? que já nós não sabendo nada dela. Dizem aos pais: pai, eu não gosto de carne, eu não quero comer carne. E eles nunca ouviram isso em lado nenhum. Então há um movimento que tem de ser feito, tem de ser apoiado do exterior, mas principalmente tem de ser incutido e desenvolvido. Dá trabalho, mas tem de ser feito no interior. Sem dúvida. Ou seja, o homem tem que tomar consciência que, se não está feliz, tem de trabalhar para ficar. Não pode manter os mesmos padrões e as mesmas condutas e esperar que o dia da manhã seja diferente. Não, e às vezes temos de tocar nas feridas, e às vezes temos de ir lá àquele poço escuro que nos vai dar trabalho, mas só aí é que vai haver luz suficiente para iluminar-nos o nosso caminho para a frente. E é isso que tudo isso que tu disseste das nossas relações, dos nossos filhos, do próprio planeta, é uma consequência e não um trabalho. O trabalho principal é feito dentro do coração do homem. Claro que eu vejo muito a situação do seu patriarcado, da sua linhagem ser entendida, porque nós não conseguimos perdoar e mudar se não entendermos o que é que nos trouxe até aqui, mas fazer diferente, fazer bonito no dia a seguir. Porque se não há ação diferente, não há reação diferente. Sim. É como se realmente não há aprendizagem até tu colocares em prática essa diferença. Claro. Sem perfeccionismo, mas passinho a passinho. Podes ler 30 livros de desenvolvimento pessoal. Se tu não tiveres uma ação em relação a isso, prática, mais valia ter lido livros de culinária. Olha, então e já agora, para os homens que nos estão a ouvir, porque já foram convidados pelas suas mulheres ou não, o que é que tu lhes podes dizer, até para incentivar eventualmente a fazerem um retiro ou fazerem uma formação, abrirem-se realmente a algo mais prático? O que é que tu lhes podes dizer como mensagem que eles realmente sintam dentro deles que, epá, este é um caminho que eu quero fazer, que eu preciso de fazer por mim e pelos que eu amo, pela humanidade, seja a visão que o homem tenha, mas realmente tocando no coração deles. Qual é a mensagem que gostarias de deixar? Primeiro, que tudo, homens, não há medo em ter medo. Não há medo em ter medo. Ter medo é normal, porque vamos entrar num mundo desconhecido, no mundo interior, especialmente neste mundo tão fechado e congelado há décadas, há gerações, que é o nosso mundo emocional, o nosso mundo de coração. Mas dentro desse mundo, não é o único sítio onde saem lágrimas e memórias recalcadas e traumas. Não, nesse centro também é onde tens a tua luz mais, o teu fogo interno. Por isso é que eu chamo Filhos do Sol ao meu retiro. O teu fogo interno arde dentro do teu coração. Aquilo que tu acreditas, aquilo que tu não aceitas, aquilo que tu decides que queres trabalhar para ti, aquilo que te vais esforçar para fazer diferente, aquilo que tu realmente amas fazer, está tudo só num sítio. A cabeça só ajuda a desconstruir e
a tirar cá para fora, para o mundo do 3D, mas está tudo aqui dentro do nosso coração. E então é normal ter medo do caminho do coração, é normal. E é normal a gente ficarmos na zona de conforto em que, se um amigo nosso diz não vais nada a isso é para quem está com problemas, é facilmente nós arranjamos uma desculpa para não tomar conta. E o coração é um órgão como outro qualquer. Se a gente parte um braço, vamos ao médico, pomos um gesso. Se a gente tem uma constipação, vamos ao médico e somos medicados. Se nós temos um vazio dentro de nós e sabemos que podemos ser homens melhores, e sabemos que podemos amar mais e ser amados e honrar aquilo que queremos para a nossa vida, então também tens de ir tratar disso. Como se fosse uma outra parte de ti que necessita de ajuda. E então está na hora, homens, de largar as velhas correntes que nos prendem a um método de vida que nem nos traz felicidade, só nos encobre os olhos com poder, dinheiro e outras coisas do género. E vamos pelo menos degustar, não peço mais. Quando, isto é muito importante, quando sentires o chamado, isto não é, eu tenho que ir porque estão-me a empurrar para isso. Não. Há um momento que tu vais sentir o chamado. Há um momento que tu vais sentir, estou a fim de, pelo menos, degustar, saber o que é isto, o que é que está do outro lado do véu. E depois de fazeres essa degustação, é como ir ao cinema, gostaste? Podes vê-lo outra vez, o filme. Não gostaste? Não vês mais, está tudo bem, está tudo certo. Mas pelo menos dá uma oportunidade a ti mesmo. Permite uma oportunidade à vida, não é? É isso. Permite-te ser mais feliz, permite-te viver. Porque o que lá está atrás são coisas desafiantes, porque no fundo és tu, vais-te encontrar contigo, mas o resultado desse confronto, como um guerreiro vai para a guerra com coragem, mas não sabendo o desfecho, só essa coragem vai dar frutos, de certeza, por mais pequenos que sejam, positivos na sua vida. E como eu costumo dizer, se mudares num ângulo do teu caminho 1 grau aqui, daqui a 100 metros, 1 quilómetro, já vais estar centenas de metros onde tu já irias caminhar se fosse a direito. Portanto, tudo começa por uma pequena centelha de luz. E tudo o resto depois é a tua decisão e o teu destino. Portanto, com medo, mas vai. Muito bom. Fica o conselho. Rui, e agora aproveito e passo-te o papel de anfitrião, deixando uma questão, uma curiosidade que tenhas ou sobre mim, ou sobre a minha vida, ou sobre a minha história, ou sobre nada meu, mas que eventualmente até queiras trazer aqui e que eu possa responder. Ok. Há muitas curiosidades que eu tenho. Eu não sei se a questão é mais desafiante para quem a vai fazer. Para mim para ti se calhar mais fácil, mas estou aqui dividido entre a tua maternidade e a tua viagem constante. Como é que é viver com uma família tão grande e com projetos tão lindos também para o mundo? Como é que consegues gerir todas essas energias abundantes à tua volta? Olha, eu costumo dizer isto com muita sinceridade. Eu não sei se sou propriamente um exemplo aos olhos da sociedade, calma, porque eu não tenho essa estrutura, essa planificação, essa gestão. Ou seja, eu não sinto que eu giro nada, eu deixo que a vida aconteça, isto é real. E a vida vai acontecendo, e vem mais um filho, e vem mais outro, sempre recebido com amor, como é óbvio, não é de uma forma também leviana, mas, e de repente, no meio da vida que tu estás a viver, sentes vontade ao nível do teu coração de implementar um projeto. Então tu implementas, porque eu sinto aquilo, e então eu ajo de acordo com o que estou a sentir. E de repente, ok, agora vem mais um filho, bora, porque agora, por exemplo, não é este sexto, a lua está muito desfasada dos outros. Epá, eu não quero que ela cresça sozinha. Podia ser, eu cresci sozinha, sou filha única, mas é tão bonito veres a interação entre os teus filhos. Então, certamente que, bora, e abrimos os dois.
E isso não me impossibilita de viver outros tantos sonhos. Tal como na volta ao mundo, não é? Estava a dar a volta ao mundo quando engravidei da Lua, eu não voltei para Portugal. Eu, do primeiro dia até ao último, permitido pelas leis das companhias aéreas, estive sempre a viajar e percorri o mundo todo. Desde a Costa Rica, que estava onde engravidei, até à Austrália, não é? Portanto, fazendo o mundo ao contrário, mas porque eu não giro. Isto é genuíno, sabes? Pode parecer um contrassenso para quem nos está a ouvir, mas eu não planifico, eu não faço nenhuma gestão, eu deixo que a vida me mostre o caminho. E, acima de tudo, sigo o coração, parece clichê, mas é mesmo isso, é tu viveres de acordo com o que estás a sentir hoje. Pá, analisaste, autoquestionaste, faz-me sentido, deixou de fazer, então já não é para ser. Quando deixar de fazer sentido, por exemplo, estar a dar a volta ao mundo, ok, compramos os bilhetes, voltamos, regressamos. Portanto, nada tem que ser para sempre, até numa trajetória que tu fluis com a vida. Claro. Tu vais fluindo, era o que tu dizias há pouco. Eu sei quem sou hoje, acho que tu disseste qualquer coisa aí. Portanto, a minha versão de hoje, tu falaste do hoje. Sim, agora. Exatamente. É a única coisa que eu sei. E é só assim, sem qualquer perfeccionismo, nem vontade de gerir nada, que me é possível ser mãe de tantos e ainda assim trabalhar tudo o que faço, desenvolver 1000 projetos diferentes, porque tantas vezes eles deixam de fazer sentido e eu já não faço aquilo, Claro, não é? claro. Mas E agora faço outro. entendes como é inspirador para, se calhar, muitas mães, neste caso, também pais, de crianças em menor número das que tu tens, e muitas vezes essas pessoas limitam-se. Tipo, não, já tenho 2 filhos e tenho tanta coisa para fazer, não consigo fazer mais uma coisa, nem um projeto. E tu já vais com o 6º caminho, sempre a empreender, também com o apoio do teu marido, claro, mas sempre a empreender, sempre a desenvolver novas coisas, sempre a ir mais além e acrescentando mais filhos pelo caminho. Portanto, realmente és uma mega inspiração para muitas pessoas que acham que não, agora isto é diferente. Não pode não ser diferente. É como a gente encara, pelo menos o que eu estou a sentir-te, é como a gente encara e como a gente lida, como a vida chega até nós. Olha, o Nuno diz uma frase que é muito gira, ou não, que é: depois os teus filhos estão em autogestão. Ou seja, isto simplificando, por outros termos, às vezes as mulheres perguntam muito, não é? As mulheres chegam até mim, mas como é que depois faz as rotinas lá em casa? E eu penso, caramba, mas eu não tenho rotinas. Eu não tenho rotinas mesmo. No sentido leve da coisa. Às vezes faço eu o jantar, raramente, honestamente. Outras vezes faz um deles, outras vezes jantamos onde for, outras vezes vamos comprar qualquer coisa feita, dentro do saudável que gostamos de comer. Mas lá está, tirando esse peso à vida. E quando tu retiras esse peso, mas de uma forma fluida, tudo flui mesmo. Então, acho que essa é a minha resposta, é o que me está a vir agora. Só assim é possível. É possível. É possível. Que Olha, bom. Rui, muita gratidão de ter estado desse lado. Obrigado, querida, pelo convite. Sério. Espero que atraias muitos homens, porque realmente é muito importante. E homens, nós precisamos da vossa sustentação e para isso precisamos de estar nutridos, não é? Vocês precisam de estar nutridos primeiro para poder dar a sustentação que o mundo precisa. Portanto, façam o vosso caminho, entreguem-se a estas jornadas cada vez com maior abertura, porque certamente que aquilo que irão retirar, tanto para as relações exteriores como para a vossa própria relação interna, só pode ser benéfico. E assim me despeço, não sei antes de perguntar onde é que te podem seguir, se por acaso não te conheciam. Sim, não, mais fácil hoje em dia é mesmo no meu Instagram, Rui_Estrela. Sim, acho que o ponto de encontro tem sido esse. Portanto, lá no Instagram estão à vontade, estão Fiquem convidados. atentos aos retiros dos Filhos do Sol e fiquem atentos a este curso, que estou desejosa que saia e que rapidamente has de lançar, espero eu, em breve. Sim, setembro, outubro. Ok, fiquem Também atentos. eu estou desejoso de lançá-lo. Boa, Acho que vai ser muito bom. E assim me despeço por hoje. Espero que tenhas gostado deste episódio e cá te espero na próxima semana. Já sabes, deixa os teus comentários porque podemos crescer juntos. Um grande bem-aja e até já. Este episódio tem o apoio de Nua Biobarra.